Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago Menegaldo na área e eu estou aqui para tratar de um assunto muito bacana e muito interessante, que foi o julgamento do tema 9 de um incidente de recurso repetitivo lá do Tribunal Superior do Trabalho, que alterou a redação da OJ 394 do TST. Então tem que ficar antenado aí porque nós tivemos uma alteração significativa e isso tem um impacto muito grande nos reflexos das horas extras quando elas são calculadas. Para quem já foi meu aluno na aula de cálculo, já sabe a questão dos reflexos, o que é verbo principal, o que é verbo acessório. Para quem ainda não foi, eu vou dar uma breve explicação e depois a gente parte para o que de fato alterou com relação ao cálculo dos reflexos das horas extras. Bom, como vocês sabem, nós temos dentro de pedidos da petição inicial, por exemplo, o pedido principal e o pedido acessório. Então, o pedido principal é aquela verba que você pede efetivamente e o acessório são os reflexos oriundos desta verba. Esse vídeo ele serve não só para explicar a questão do cálculo da petição inicial, mas também para aquelas pessoas, os profissionais de RH, que naturalmente fazem os cálculos de horas extras aí. Então, quero usar um linguajar bem tranquilo para que a gente não fique só preso na petição inicial, mas efetivamente neste cálculo do reflexo desta alteração do texto da OJ 394 que refletiu no cálculo do reflexo da hora extra habitual. Bom, a gente sabe que nós temos aí súmula 63, súmula 172, súmula 45, o próprio parágrafo 5º do artigo 487 da CLT, que fala dos reflexos das horas extras. Então, o que é este reflexo? Eu faço uma hora extra, então eu chego ao valor do salário hora, acresço o adicional de hora extra, então eu tenho o valor da hora extra. Então, apurado o número de horas extras, eu vou multiplicar o número de horas extras pelo valor efetivo da hora extra. Né? Então, acho o valor do salário hora, aplico o percentual, que é de no mínimo 50%, e multiplico pelo número das horas extras prestadas. Perfeito? Achei então o valor do pedido principal, a verba principal, o valor principal, que é a hora extra em si. Só que a hora extra, ela gera, como eu disse a vocês, a teor dessas súmulas todas, da 63, da 45, da súmula 172 e até do parágrafo 5º do artigo 487, ela gera reflexos em verbas trabalhistas quando prestadas habitualmente. Então, esse é um critério muito interessante, porque horas extras feitas sem esta habitualidade não geram os reflexos, mas desde que prestadas habitualmente, vai gerar reflexos que a gente chama dentro do processo trabalhista de verba acessória, que a gente fala para o profissional de RH o seguinte: olha, você vai calcular o valor da hora extra, mas lembra que ele vai ter reflexo lá no 13º, nas férias acrescidas de 1/3, no fundo de garantia e, principalmente, a questão do DSR, que foi o cerne da alteração do texto da OJ 394. Mudou o reflexo? Não, na verdade, do DSR em si não. Mas agora, o que acontece? O DSR passa a compor a base de cálculo para eu calcular os demais reflexos. E a gente vai ver tudo isso na prática, mostrando aqui para vocês, perdão, a questão da planilha, para que vocês tenham uma planilha de Excel que eu uso como lousa, para que vocês tenham uma ideia do que nós estamos falando aqui. Pois bem, primeiro ponto que a gente tem que analisar é o incidente de recurso repetitivo, que estava sob o tema 9 lá no TST, ele foi julgado no dia 20 de março de 2023, ou seja, houve o julgamento e, a partir deste julgamento, existe o quê? A alteração do texto da OJ 394. Então, vamos ver como era e vamos ver como ficou. Na tela aí para nós, ó, temos que a redação anterior da OJ 394, antes do julgamento desse incidente, dizia para nós o seguinte: olha, a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de bis in idem. Ou seja, eu tenho como base o valor da hora extra, e deste valor, que é o pedido principal, que seria a verba principal, eu vou fazer o cálculo dos reflexos e eu não devo somar o DSR a essas horas extras para fazer como base de cálculo, para ter como base de cálculo as férias acrescidas de 1/3,
o FGTS, o 13º salário, o fundo de garantia. Entenderam? Então, veja só, o que ele dizia que era bis in idem? Porque se o próprio DSR já era um reflexo, então eu não poderia somar para calcular os demais reflexos. Eu não quero adentrar, porque se você pegar o voto do TST, e eu convido até vocês que leiam o acórdão, pesquisem no site do TST, é fantástico. Eu vou até depois deixar aqui na descrição do vídeo o número do incidente de recurso repetitivo. Vocês vão ver que é uma verdadeira aula de cálculo trabalhista, este acórdão do TST. Mas eu não quero me prender neste momento a isso. O que eu quero dizer agora é o seguinte: vamos ver o que acontece então com a nova redação da OJ 394. Vou pôr aqui na tela para vocês. Olha só. Vejam que é um entendimento, tá? Que fica aí diametralmente oposto. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, aqui, ó, fica diametralmente oposto. Então, prestem atenção no que eu vou dizer agora aí. A majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras habituais, lembrando sempre, né, horas extras habituais, agora ele coloca aqui, ó, eu estou grifando para vocês, deve repercutir no cálculo efetuado pelo empregador das demais parcelas que tenham como base de cálculo o salário, não se cogitando de bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS. Então, primeiro ponto importante desta decisão, que advém desta decisão do TST, é com relação a este entendimento oposto agora. Ou seja, o que antes não repercutia, agora passa a repercutir. Mas, Tiago, me explica então, em poucas palavras, o que foi de fato esta alteração? Veja só, nós temos como base de cálculo para os reflexos das horas extras o valor da própria hora extra. Então, eu vou até abrir aqui a planilha para vocês, para a gente dar um exemplo, para vocês, o que era antes, o entendimento antes. Eu uso aqui uma planilha de Excel, que ela fica bem tranquila para a gente operar. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho aqui o divisor, eu não quero entrar nessa discussão aqui, para que a gente não tenha que explicar o cálculo da hora extra todinho, né? É só o que alterou de fato com a OJ. Então veja só, pela média que eu apurei aqui num determinado período, eu chego ao valor da hora extra, então a minha base de cálculo para os reflexos é exatamente o quê? O valor da hora extra, que não é nada mais, nada menos do que a quantidade de horas vezes o valor da hora extra. Tá vendo? Se eu multiplicar os R$15 por 411,43 horas, eu vou ter um resultado de R$ 6.171,41. Então, este é o meu pedido principal. Este, então, passa a ser o valor da hora extra e ele é a base de cálculo para os reflexos. Então, eu vou ter reflexo em férias, mais um terço, fundo de garantia, 13º salário e o DSR. Eu não coloco aqui, eu não falei para vocês dos 40%, porque é óbvio que aqui é uma planilha que eu faço o cálculo de uma petição inicial. Se você estiver calculando verbas rescisórias, ou mesmo horas extras que não foram pagas, e isso judicialmente falando, horas extras que não foram pagas ao longo do contrato de trabalho, e a hipótese é de demissão sem justa causa, obviamente que você vai fazer esse cálculo. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, então, o reflexo, eu tenho férias e um terço, FGTS, multa dos 40%, 13º salário e o próprio DSR. E o aviso prévio, eu coloco ele aqui embaixo, porque ele é uma média, né? Como se fosse o rol dos pedidos aqui, ele é apenas uma média dos últimos 12 meses, por isso que eu coloco aqui os últimos 12 meses. Pois bem, viram então que eu tenho a base de cálculo, não é nada mais, nada menos do que o valor puramente da hora extra para os demais reflexos. Tá vendo? É isso que acontece com a antiga redação da OJ 394. Pois bem, voltando lá, agora veja só o que diz o novo texto. Ele diz, olha, a majoração do valor do DSR, do repouso semanal remunerado, ou RSR, como você prefere chamar, decorrente da integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo, ou seja, a majoração do valor. Aqui não houve uma majoração do valor? Veja só, eu faço horas extras e o DSR, houve a majoração do DSR.
houve a incidência do DSR. Então, a partir do novo texto da OJ 394, como é que fica esse cálculo? Veja que eu alterei agora a planilha, então eu tenho que fazer que conta para eu chegar no cálculo dos reflexos. Eu vou pegar o valor da hora extra, veja, ó, 6.171, ó, a base de cálculo, ó, é a mesma, 6.171, agora com o novo texto, eu somo ele ao valor do DSR. Essa soma vai dar aqui esse resultado de 7.405,69. Então veja que agora o FGTS, a multa dos 40%, o 13º salário, as férias acrescidas de 1/3 e o aviso prévio, que está aqui embaixo, em forma de pedido, como se fosse uma inicial, eles levam em consideração nada mais, nada menos do que a soma da hora extra e do DSR, a base de cálculo. Entenderam agora? Então nós tínhamos aqui o que antes não repercute, texto antigo, agora passa a repercutir, né? Deve repercutir, ó, não repercute e deve repercutir. Por isso que eu digo que aqui há um entendimento, alterou aí completamente o entendimento desta repercussão, da majoração do DSR. Por quê? Porque quando eu faço horas extras, repercute no DSR. O meu DSR também aumenta, né? E aí, nós aqui com esta planilha, demonstramos a OJ antes e a OJ depois. Antes, então, eu tenho só o valor da hora extra e faço o cálculo dos reflexos. Agora não. Agora eu tenho que pegar o valor da hora extra, somar com o DSR, e esta soma é que passa a ser a base de cálculo para o cálculo dos demais reflexos. Uma questão importante foi o efeito modulador que o TST adotou para este caso, para que não houvesse um desequilíbrio aí das horas extras prestadas anteriormente. O TST fixou de forma bem clara isso no próprio texto, está aqui, o item 2 da súmula da OJ 394, que diz para nós o seguinte: o item 1 será aplicado às horas extras trabalhadas a partir do dia 20 de março de 2023. Então, ou seja, as horas extras prestadas anteriormente, elas não vão ser calculadas, ainda vão ser calculadas com a redação anterior, né? Faço o cálculo separado. A partir de 20 de março de 2023, há esse incremento na questão do cálculo das horas extras aí, que deve ser observado pelos empregadores, quando pagam os seus empregados, e também para efeito dos cálculos das petições iniciais. À medida em que o tempo vai passando, nós vamos ter este efeito modulador. Então, pode ser que você, advogado, tenha que efetuar aí 2 cálculos na sua petição inicial, quando estiver pedindo horas extras habituais, de modo que você vai ter que fazer um cálculo até o dia 19 de março de 2023, e a partir do dia 20 você muda e aplica esta incidência que nós discutimos aqui nesse vídeo. Se você gostou, clica aí, compartilha, curte a nossa página, compartilha. Vamos aqui sempre lançando algumas dicas interessantes com relação aos diversos temas de direito do trabalho. Conto com você aqui no meu canal. Vamos lá, uma boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau!